Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Thaisa Lima e estamos em mais uma aula da nossa Clínica de Reforço Penal. Hoje eu trouxe para vocês a Lei de Abuso de Autoridade e eu vou explorar essa lei por meio de questões. Nós vamos fazer uma revisão para que eu possa indicar pontos que sempre vêm sendo cobrados nessa lei e ensinar a vocês uma forma de que, se você quiser chutar algumas questões, nós vamos conseguir. Porque eu vou aqui, bater em alguns pontos específicos que sempre vêm sendo cobrados sobre essa lei. Então, se você quiser, fica aqui nesse vídeo e vamos revisar a Lei de Abuso de Autoridade. Roda a vinheta. Começando aqui, nossa primeira questão. CESP 2022. Com base na Lei de Abuso de Autoridade, assinale a opção correta. Vamos lá. Eu trouxe uma primeira questão do SEBRASP, mas antes vamos fazer aquela revisão. Primeiro ponto. O que é agente público para a Lei de Abuso de Autoridade? Gente, essa lei, ela ampliou o conceito de agente público. E o conceito de agente público não se resume somente ao conceito de servidor público. Vamos ler aqui o que é que a nossa lei fala. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Gente, a Lei de Abuso de Autoridade, ela ampliou esse conceito, tá? Hoje você tem aqui um conceito de agente público que vai englobar servidor público, detentor de mandato eletivo, membros do Poder Judiciário, militares, pessoas a eles equiparadas. Então, a lei, ela trouxe um rol meramente exemplificativo, que eu vou já falar desse rol aqui, e ampliou as hipóteses. Então, uma das pegadinhas, quando trata sobre esse tema, de quem pode ser o sujeito ativo na Lei de Abuso de Autoridade, gente, não são só os servidores públicos. Percebam, agente público é um gênero em que servidor público é uma espécie. Então, servidor público é espécie de agente público. E a nossa lei, deixa eu voltar aqui para ela trouxe de uma forma muito clara que reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. E você pode me perguntar, Thaisa, quem é o agente público que exerce uma função, tá, transitória ou sem remuneração? Deixa eu te dar um exemplo. Lembra lá dos agentes honoríficos, tá? Os jurados ou os mesários. O mesário, ele vai ali cumprir a sua função, tá? E não recebe remuneração para aquilo. Mas naquele momento ele é sim considerado um agente público e pode responder pela Lei de Abuso de Autoridade, certo? Então, percebam que essa lei trouxe um conceito muito amplo e o que pode vir de pegadinha de prova é como essa letra A. Vamos julgar aqui a letra A. Os delitos previstos na referida lei apenas podem ser cometidos por servidor público. Gente, eu acabei de falar para vocês que a lei, ela trouxe um conceito muito mais amplo. Agente público, tá? Que servidor público, tá? Servidor público é uma espécie de agente público. Espécie. Por isso a letra A está o quê? Errada. Tá? Vamos mais um pouquinho para que vocês possam sanar toda e qualquer dúvida em relação a isso. Percebam que a lei traz. O sujeito ativo desses crimes, por serem crimes próprios, porque eles precisam ser praticados por agentes públicos, pode ser qualquer agente público, servidor ou não, tá? Não necessariamente precisa ser um servidor baseado lá no estatuto que tenha sido aprovado por concurso público. E ela traz ainda um rol exemplificativo. Observa aqui, quem pode ser considerado agente público para os fins dessa lei? 1. Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. 2. Membros do Poder Legislativo. 3. Membros do Poder Executivo. 4. Membros do Poder Judiciário. 5. Membros do Ministério Público. 6. Membros dos tribunais ou conselhos de contas. Gente,
compreende essas pessoas, mas não se limita a elas. Esse rol é um rol exemplificativo. É diferente isso aqui, ó, de rol taxativo. Um rol taxativo, você fica adstrito, você fica restrito, você fica preso às hipóteses que a lei traga. Rol, tá? Rol aqui, ó. Rol taxativo. O rol da lei, esse rol, quando trata de agente público, é um rol exemplificativo. Esse material eu vou deixar à disposição para vocês, tá? Vou deixar aqui no link de descrição do vídeo para que vocês possam baixar depois. Vamos lá, vamos julgar a próxima questão. A próxima proposição. Aquele que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, entre as 20 horas de um dia e as 6 horas do dia seguinte, está sujeito à pena prevista na referida lei. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vem cá, vem comigo aqui. Ó. A lei de abuso de autoridade, ela traz uma parte geral, que nós precisamos estudar essa parte, tá? Porque ela tem uma alta incidência. Inclusive, essa parte geral ela tem uma maior incidência até em provas de nível superior. Nas nossas provas para a Guarda Municipal ou até mesmo para a Polícia Militar, nos cargos lá de praças de soldado, o que acontece? Ela é um pouco mais legalista e muitas vezes cobra só a pena e a quantidade de pena, descrevendo lá simplesmente o tipo legal. Algumas bancas, como a FGV, elas têm explorado isso de outra forma. Mas eu vou mostrar isso para vocês hoje aqui. Vê só, gente. Nesse crime da lei de abuso de autoridade, é um crime específico de violação de domicílio. Lá no artigo, ó, lá no Código Penal, se vocês pegarem o Código Penal, lá no 150, vocês vão encontrar o crime de violação de domicílio. Tudo isso tem fundamento no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. E o que é que fala esse artigo 5º, inciso 11? Lembra do artigo 5º, inciso 11? A casa é asilo inviolável. Nela ninguém podendo penetrar, senão, por consentimento do morador, ou para prestar socorro, ou no caso de desastre, ou no caso de flagrante delito, ou durante o dia para o cumprimento de mandado judicial. Então, gente, o primeiro fundamento, quando a gente fala aqui de violação de domicílio, está na nossa Constituição Federal. A Constituição Federal, ela traz que a casa é asilo inviolável, é a inviolabilidade de domicílio. Alguém só vai poder entrar na sua casa se você permitir. Agora, a própria Constituição, ela traz algumas exceções. Lá no 150 do Código Penal, ele criminaliza a conduta de quem entra na casa de alguém sem ter sido convidado ou fora dessas hipóteses em que a lei permite que você entre. Mas aqui na lei de abuso de autoridade, ele trouxe uma hipótese específica. Então, aqui no artigo 22, nós temos uma hipótese específica, tá? De crime de violação de domicílio. Deixa eu ler aqui com vocês. Invadir, tá? Ó, invadir, primeiro núcleo, ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências. Ou nele permanecer, ó, outro verbozinho, nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Outra dica, essa dica que eu vou falar agora, tatua. Cola aí, ó. Essa dica que eu vou falar agora, tatua. Gente, na lei de abuso de autoridade, todos os crimes são apenados com detenção. De novo, na lei de abuso de autoridade, todos os crimes são apenados com detenção. É o seu primeiro bizu. Se você não souber nada e tiver que chutar na hora da prova, você já vai eliminar aquelas alternativas que falam que algum crime aqui da lei de abuso de autoridade tem pena de reclusão. E sabe por quê? Todos os crimes dessa lei têm pena de detenção. Segundo bizu, nessa lei nós só temos 3 quantos de pena. 3 quantos de pena. Vamos lá. Nessa lei nós só temos 3 quantos de pena. E que quantos de pena são esses, Thaisa? Vamos lá. Primeiro, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Próximo, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E próximo, detenção de 1 a 4 anos
e multa. Ou seja, ó, vamos lá. Se você tiver que chutar, você vai chutar em primeiro, pena de detenção. Segundo, detenção de 1 a 4 anos e multa, ou detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Thaisa, por que tu não me manda chutar lá no 3 meses a 1 ano e multa? Gente, porque só um crime, que nós veremos aqui nesse vídeo, só um crime tem essa pena de 3 meses a 1 ano e multa. É o crime de violência institucional. E eu digo aqui para vocês, anotem essas dicas, porque isso tem que ficar aqui ó, no seu caderninho de revisão. Isso tem que ir para o seu Anki, porque na hora da prova, você já mata quando vier uma questão dizendo que tem crime de reclusão na lei. Tá? Então vamos lá, vamos continuando aqui. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, quem? Deixa eu colocar aqui. Quem? Vamos lá, inciso 1. Coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. O 2 está vedado e vamos agora para o 3, que é o que nos interessa para responder lá a nossa alternativa. 3. Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Ou antes das 5 horas. Gente, e cuidado para não confundir esse período após as 21 ou antes das 5 com período noturno. Eu já vi muita gente dizendo o seguinte, que agora, depois da lei de abuso de autoridade, o período noturno, tá, vai ser considerado repouso noturno, ou período noturno será considerado após as 21 ou antes das 5. Não é isso. Aqui a lei de abuso de autoridade, ela quis trazer um critério taxativo, tá? Ela quis trazer um critério para que não comportasse interpretações. Se você for cumprir um mandado de busca e apreensão após as 9 horas ou antes das 5, você incorrerá em crime de abuso de autoridade, tá? Cuidado para não fazer essa confusão com outros crimes, tá bom? E vamos lá, parágrafo 2º, só para a gente encerrar aqui esse artigo. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre. A lei, ela também trouxe algumas hipóteses, tá? Ela trouxe algumas hipóteses em que o indivíduo, em que o agente público, ele poderá aqui entrar, ingressar no domicílio sem incorrer em crime de abuso de autoridade. Gente, uma coisa muito importante nessa lei. Essa lei, além do dolo que o crime lá requer para ser configurado, para ser consumado, essa lei também exige um especial fim de agir. Lá no artigo 1º, anota isso aí no teu caderno. Lá no artigo 1º da Lei de Abuso de Autoridade, ela exige um especial fim de agir para configurar esses crimes. Ou seja, além do dolo previsto no tipo, no crime aqui dessa lei, também é necessário esse especial fim de agir. E que especial fim de agir é esse, Thaisa? Vamos lá. Você precisa praticar esse crime por mero capricho, ou por satisfação pessoal, ou para prejudicar outrem, ou para beneficiar a si mesmo ou a terceiro. De novo, essa lei ela tem um dolo específico, um especial fim de agir. Então, para que seja configurados crimes nessa lei de abuso de autoridade, você precisa desse dolo especial, desse especial fim de agir. Qual é esse especial fim de agir, Thaisa? Vamos lá. Prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou terceiro, por mero capricho ou satisfação pessoal. Vamos lá. Vamos julgar a nossa alternativa agora. Alternativa B. Aquele que em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, entre as 8 horas, a lei não fala isso, né? A lei fala em 21 horas, tá? 21 horas, e não é entre. Para configurar o crime, tinha que ser após as 21 ou antes das 5 horas, tá? Alternativa B também errada. Alternativa C. A perda do cargo, do mandato ou da função pública não é automática, devendo ser declarada motivadamente na sentença e condicionada à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. O nome disso são efeitos da condenação. E, gente, não cai não. Isso aqui
Não está sendo cobrado não pelas bancas. Isso aqui está despencando nas provas. Efeitos da condenação na lei de abuso de autoridade está despencando nas provas. Isso aqui é para ir para o seu Anki, isso é para ir para o seu caderno de erros, isso aqui é para ir para o seu caderno de revisão. Isso aqui está despencando. Vamos lá. Deixa eu explicar isso para vocês. Após a condenação, tá? Sentença transitada em julgado. Após a condenação, você tem alguns efeitos. Se você quiser estudar mais um pouquinho isso aqui, lá no Código Penal, nós temos os efeitos da condenação. Artigos 91 e 92 do Código Penal. Mas a lei de abuso de autoridade, ela trouxe efeitos específicos dessa lei. O primeiro deles é, você foi condenado? Então, o primeiro efeito é tornar certa a obrigação de reparar o dano. Esse é um efeito extrapenal automático, gente. Ele é automático, tá? Genérico e obrigatório. Você foi condenado? Você foi condenado pela lei de abuso de autoridade, então o primeiro efeito é tornar certa a obrigação de reparar o dano. E esse é um efeito extrapenal. Porque, gente, o efeito penal, qual é o efeito penal? Cumprir a pena, tá? Só que tornar certa a obrigação de reparar o dano é um efeito da condenação extrapenal. 2. Segundo efeito aqui da condenação trazido pela lei de abuso de autoridade. Inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Presta atenção nisso, tá? Inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Terceiro, perda. Eu tô aí em cima, né? Deixa eu anotar aqui, ó. Perda do cargo, mandato ou função pública. Esses dois efeitos aqui, ó, eles não estão caindo, não. Estão despencando nas provas. E por quê? Porque eles têm peculiaridades. A primeira delas, gente, é que esses efeitos, ó, eles não são automáticos. Não são efeitos automáticos. O que isso quer dizer? Quer dizer que para que o juiz decrete esses dois efeitos, é necessário que ele cumpra alguns requisitos. E que requisitos são esses? 1, o juiz deve fundamentar na sentença. Tem que fundamentar porque está aplicando o efeito. E 2, esse agente precisa ser, ó, reincidente. Mas não é reincidente em qualquer crime. É reincidente específico em crimes de abuso de autoridade. Pegou isso? Vamos lá responder nossa questão? Alternativa C. A perda do cargo, do mandato, ó, a perda, ele está perguntando pela perda. Nós temos dois efeitos da condenação que têm algumas peculiaridades. Perda ou inabilitação. A perda, vamos lá. A perda do cargo, do mandato ou da função pública não é automática. Verdade, não é automática. Devendo ser declarada motivadamente na sentença. Verdade, o juiz precisa fundamentar. E condicionada à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. Gente, a letra C está bem redondinha de acordo com a lei. Mas vamos julgar as outras letras, a D e a E, para que a gente possa aqui, ó, informar quais são os erros delas, tá bom? Letra D. Os crimes previstos na referida lei são de ação penal pública condicionada. Deixa eu mostrar isso para vocês aqui, ó. Ação penal na lei de abuso de autoridade. Gente, a ação penal na lei de abuso de autoridade, ela é o quê? Pública incondicionada. Vê isso aqui, ó. Incondicionada. Incondicionada. Ação penal na lei de abuso de autoridade, ela é pública incondicionada. Quem é o legitimado ativo à propositura? Quem é o legitimado ativo? O Ministério Público, tá? Nas ações penais públicas incondicionadas, o Ministério Público é o legitimado ativo a oferecer o quê? Denúncia. O Ministério Público oferece denúncia. Nas ações privadas, nós temos queixa. Mas nas ações públicas incondicionadas e nas ações públicas condicionadas, nós teremos denúncia, tá? Então, a regra nos crimes de abuso de autoridade é que a ação penal seja pública incondicionada. Ponto. Acabou. Esse é um bisuzão para sua prova, tá? Thaisa, só tem crime de ação penal pública incondicionada? Só. Todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Grave isso aí também. Gente, caso o Ministério Público, por inércia, não ofereça a denúncia no prazo cabível, nasce para o particular algum direito?
Vocês já viram isso em processo penal? Sim, é claro que vai nascer para o particular um direito. E qual direito é esse? É de oferecer ali uma queixa, tá? Numa ação penal privada subsidiária da pública. Ok? Se o Ministério Público presta atenção nisso, ó, tem que haver aqui, ó, uma inércia do MP. O que é inércia, Thaís? Ele não fez nada no prazo que ele tinha. Inércia do MP, tá? Do Ministério Público. Havendo inércia do MP, vai nascer para o particular o direito de propor uma ação penal privada subsidiária da pública. E, gente, e nesse caso, ó, no caso da ação penal pública incondicionada, não ser intentada no prazo correto, ok? Qual é o prazo? Esse direito do particular, ele é ad eterno? Tipo, o particular pode ficar até o prazo da prescrição do crime com esse direito de oferecer ali uma ação penal privada subsidiária, propor, né? Uma ação penal privada subsidiária da pública? Não. Tem um prazo, é um prazo decadencial de 6 meses, contado da data que se esgotar o prazo para o MP oferecer o quê? A denúncia, tá? Isso aqui é chamado até de decadência imprópria. Prazo decadencial, né? Prazo decadencial, tá? Decadência aqui, 6 meses. Não ofereceu? Volta para o MP, tá? Não ofereceu, volta para o MP. Mas, Thaisa, se na ação penal pública incondicionada, o direito é do Ministério Público oferecer a denúncia, quer dizer que ele não vai fazer mais nada e agora a ação, o legitimado ativo dessa ação é somente o particular? Não, gente. O Código de Processo Penal, ele até rege isso e a própria Lei de Abuso de Autoridade, ela também fala. O que é que o Ministério Público pode fazer? Ele pode, por exemplo, ele pode repudiar essa queixa e oferecer uma denúncia substitutiva. Ele pode aditar essa queixa. Ele pode intervir em todos os atos do processo, interpor recurso e, caso haja uma negligência do querelante, a qualquer tempo ele pode retomar a ação penal. Certo? Observe isso aí, que isso é bem interessante. Volta lá na nossa questãozinha. Letra D. Os crimes previstos na referida lei são de ação penal pública condicionada? Errado. A gente só tem crime aqui nessa lei de ação penal pública incondicionada, ok? Letra E. Deixar de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal constitui crime de abuso de autoridade. Deixa eu falar aqui desse crime para vocês. Opa. Eu não incluí ele aqui, mas não tem problema não. Deixa eu falar aqui um pouquinho desse crime. Esse crime, tá? Esse crime aqui tá no artigo 12, tá? No artigo 12 da Lei de Abuso de Autoridade. Que crime é esse? Tá? Se você deixa de comunicar uma prisão em flagrante à autoridade judiciária, dentro do prazo legal, isso vai constituir crime de abuso de autoridade, sim. Mas não são em todas as hipóteses. Isso aqui só vai ocorrer se você deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. De novo, não é toda e qualquer hipótese ali que a autoridade policial deixa de comunicar essa prisão em flagrante. É só no caso que ela deixar de comunicar injustificadamente. Por quê? Se houver uma justificativa, não configura crime aqui na Lei de Abuso de Autoridade. E é por isso que essa letra E está errada. Faltou aqui, ó, para configurar esse crime, injustificadamente. Injustificadamente. Porque se houver uma justificativa, não será configurado crime. Tá bom? Fizemos uma boa revisão, tá? Vamos para a próxima questão. Essa aqui é a questão número 2. FGV. Vão se acostumando, viu? Que se a sua banca for FGV, ela adora contar historinha. FGV adora situar você, trazer uma situação. Então, sempre percebam isso. Se a banca for FGV, ela adora essas historinhas. Vamos lá. Maria, guarda municipal do município Alfa, está em patrulhamento de rotina com a sua colega de farda quando visualiza, através do portão de uma residência, uma senhora passando mal e caindo ao solo desfalecida. Imediatamente,
pula o portão que divide o quintal da casa do logradouro público, invade a residência e traz a senhora para ser socorrida do lado de fora pela ambulância que já havia sido chamada por sua colega. Eu pergunto a vocês, isso é crime? Maria, guarda municipal, ela cometeu algum crime? Agora há pouco nós vimos, né? Agora há pouco nós vimos o crime de violação de domicílio, que está aqui na lei de abuso de autoridade. Mas se você entra na residência de alguém sem ter sido convidado para prestar socorro, isso configura crime? Não, não configura crime. E aqui Maria está acobertada pela Constituição Federal e também está acobertada pelo artigo 22, parágrafo 2º. Ó, artigo 22, tá? Ela também está acobertada pelo artigo 22, parágrafo 2º da Lei de Abuso de Autoridade. Além aqui da Constituição da República, artigo 5º, tá? Artigo 5º, inciso 11 da CF. Vamos lá julgar os itens. Nessa situação hipotética, e levando em consideração a Constituição da República e a Lei de Abuso de Autoridade, Maria, letra A. Maria cometeu crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade. Errado, né? Ela não cometeu crime porque ela entrou na residência para prestar socorro. Vamos lá. Letra B. Cometeu crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade, visto que a lei e a Constituição da República somente excepcionam o ingresso no imóvel alheio em caso de haver fundados indícios que indiquem a sua necessidade em razão da situação de flagrante delito ou desastre. Errado, né? Porque a Constituição ela ressalva para você prestar socorro ou para cumprir mandado ainda durante o dia. Errado também a letra B. Maria não cometeu crime. Letra C. Não cometeu qualquer crime, pois o ingresso no imóvel alheio ocorreu com o estrito fim de prestar socorro à sua ocupante. Certinha a letra C, gente. Certinha. Vamos ver a letra D. Em um primeiro momento, não cometeu qualquer crime. Contudo, após ter salvado a ocupante do imóvel, deveria ter se dirigido à autoridade judiciária competente a fim de ratificar sua conduta. Gente, errado. Nem a lei, nem a Constituição exige isso aqui, ó. Ter se dirigido à autoridade competente. Não exige, tá? Letra E, cometeu crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade? Errado, já vimos aqui. Resposta aqui para essa questão, letra C. Próxima questão, FGV de novo. Jeremias, policial militar, efetuou a prisão em flagrante de Paulo, que furtava alguns objetos de uma loja quando a guarnição estava passando pela rua. Percebe isso aqui, ó. Que tipo? Vou fazer uma perguntinha para vocês. Olha o que a questão narrou. Se ela viesse perguntando o tipo do flagrante, tá? Vou sair um pouquinho aqui e entrar em processo penal. Se essa questão viesse perguntando qual é a modalidade do flagrante, olha o que a questão disse. Tá? Jeremias, aqui ó, Jeremias, policial militar, efetuou a prisão em flagrante de Paulo, que furtava objetos de uma loja quando a guarnição estava passando pela rua. Qual é a modalidade do flagrante? Isso é um flagrante próprio, impróprio ou presumido? E aí, saberia responder essa? Vamos lá, isso aqui é um tipo de flagrante, tá? Próprio, tá? Flagrante próprio. Thaís, onde é que eu vejo isso na lei? Artigo 302, inciso 1 do CPP. Sabe o que é isso? Percebam, aqui o Paulo ainda estava nos atos executórios, tá? Jeremias surpreendeu Paulo ainda na fase de atos executórios. Então, ele estava cometendo a infração. Ainda não tinha consumado. Então, porque lá no flagrante próprio, no artigo 302, ele tem duas hipóteses. Uma é se o agente estava cometendo a infração e ele foi surpreendido. Ou, na segunda, o agente acabou de cometê-la. O crime estaria ali consumado. Essa hipótese aqui seria de um flagrante próprio. Vamos lá, continuando a questão. Durante a captura, Jeremias não se identificou cobrindo o seu nome da farda. Interessante. Durante o interrogatório, já no segundo momento, na delegacia de polícia, Marta, delegada de polícia, se identificou como uma escrivã. Poxa, a delegada falou que tinha um cargo que ela não tinha, ó. Se identificou falsamente.
tá? Falsamente se identificou. Com o intuito de gerar a empatia de Paulo, influenciando-o a confessar o crime. De acordo com a Lei 13.869. Vamos lá. Deixa eu colocar uma coisinha aqui para a gente estudar. Crime de omissão de identificação, previsto na Lei de Abuso de Autoridade. É crime, gente, se você deixa de se identificar ou se identifica falsamente ao preso por ocasião da sua captura ou quando estava, ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Pena, detenção, a gente só tem pena de detenção nessa lei, de 6 meses a 2 anos e multa, tá? E multa. Presta atenção. Aqui, o preso tem o direito de saber quem foi que efetuou a sua prisão. E ele também tem o direito de saber quem é que está realizando o seu interrogatório. Então, ele pode sim saber quem é você que está capturando ele e conduzindo até a delegacia, né? O flagrante ele tem fases: captura, condução, a lavratura do flagrante e, por fim, o recolhimento ao cárcere. Então, nesse caso aqui, o preso ele tem o direito de saber quem está capturando e conduzindo ele. No segundo momento, ele vai ter o direito de saber quem está interrogando ele. Caso contrário, isso pode configurar crime aqui na nossa Lei de Abuso de Autoridade. Deixa eu continuar aqui o parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Vamos lá. Qual foi o crime que o Jeremias praticou? Aqui, esse do caput. Vocês sabem, né, que o que vem juntinho aqui, do número do artigo é chamado de caput. Tá? Os demais aqui, tá no parágrafo único e poderia ser um parágrafo primeiro, segundo e tal. Tá? Só para estudar um pouquinho assim a estruturação da lei. Então, aqui, o Jeremias cometeu esse crime aqui, do caput, certo? E Marta, delegada que se identificou falsamente, ela identificou que o cargo dela era outro, ela disse que era escrivã. Marta cometeu aqui o crime do parágrafo único do artigo 16. Então, vamos lá para julgar as questões. Julgar as proposições. De acordo com a Lei 13.869, Lei de Abuso de Autoridade. Letra A. Jeremias e Marta cometeram crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade. Opa! Cometeram sim o crime do artigo 16. A gente acabou de ver. Vamos julgar os outros itens. B. Embora a Marta tenha cometido crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade, Jeremias agiu conforme a lei? Não, gente, ele não agiu conforme a lei, porque ele tinha o dever de se identificar. Letra C. Embora Jeremias tenha cometido crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade, Marta agiu conforme a lei? Errado, Marta não agiu conforme a lei. Letra D. Tanto Jeremias quanto Marta agiram em conformidade com a lei? Errado. E letra E. Somente Marta cometeu crime, pois a Lei de Abuso de Autoridade não se aplica aos militares, aos policiais militares. Gente, errado. De novo. A Lei de Abuso de Autoridade se aplica a qualquer agente público, servidor ou não, pode ser militar ou pessoas a eles equiparadas, tá? Letra E aqui, essa letra E tá errada. Vamos para a próxima questão. Fundep. Fundep aqui 2023. Sobre a Lei de Abuso de Autoridade, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A Lei de Abuso de Autoridade, para fins de decretação da perda do cargo, mandato ou função, exige a reincidência específica em delito de abuso de autoridade, mas não se refere ao quantum da pena. Gente, nós já vimos isso hoje. Perda do cargo é um efeito da condenação. Vimos isso hoje, tá? Perda do cargo, tá? Perda do cargo é um efeito da condenação. Quem ainda não aprendeu, volta naquele slide, tá? Volta aqui o vídeo para aprender. Efeito da condenação. Perda do cargo não é automática. Exige que o juiz fundamente na sentença e exige que o agente seja reincidente específico em crime da Lei de Abuso de Autoridade. Então, deixa essa aqui em stand-by porque ela tem grandes chances de estar
Correta. Vamos julgar a letra B. A perda do cargo, mandato ou função é um efeito automático. Opa! Já vimos isso aqui, né? Não é efeito automático. Letra B está errada. Letra C. Como efeito da condenação, a previsão de inabilitação para o cargo, mandato ou função pública. Verdade até aqui, ó. Verdade. Agora, pelo prazo de 5 a 10 anos, olha o erro. Porque é pelo prazo de 1 a 5 anos, tá? O erro aqui foi no prazo. Tá vendo a importância da gente estudar isso? Por quê? Poxa, caindo um negócio assim, você já vai matando. Letra D. Dentre as penas restritivas de direitos previstas na Lei de Abuso de Autoridade, se encontram a suspensão do cargo, função ou mandato pelo prazo de 3 a 6 meses, sem a perda dos vencimentos e a prestação de serviços à comunidade. Vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho sobre penas restritivas de direito aqui na nossa lei. Vê só. Vem aqui no nosso slide. Ó, penas restritivas de direitos. No geral, nos crimes, você observa penas privativas de liberdade. O cara vai ser o quê? Ó, preso, tá? No geral, no preceito secundário de um crime, ele vai trazer uma pena privativa de liberdade. O cara vai ficar o quê? Ó, preso, tá? Porém, as penas privativas de liberdade, elas podem ser substituídas por penas restritivas de direitos. O cara não vai ficar preso, mas vai ter que cumprir ali uma pena restritiva de direitos. Thaisa, como é que eu me aprofundo nesse estudo? Vai lá no artigo 44, ó, artigo 44, deixa eu pegar aqui, ó, artigo 44 do Código Penal. Se isso aqui tiver na sua prova, tá? Penas restritivas de direito, vai lá no artigo 44 do Código Penal e dá uma aprofundada. Mas volta aqui, volta na Lei de Abuso de Autoridade. Quais as penas restritivas de direitos que ela prevê? Primeiro, prestação de serviços à comunidade, tá? Ou a entidades públicas. Então, ela prevê aqui uma pena que você vai prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas. 2. Suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de 1 a 6 meses. Olha o primeiro erro lá da nossa proposição. 1 a 6 meses, tá? E mais, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Com a perda dos vencimentos e das vantagens. Um detalhe a mais, essas penas elas podem ser aplicadas autonomamente ou cumulativamente, tá? Volta lá, vamos voltar na questão para a gente julgar. Letra D. Ó, dentre as penas restritivas de direitos previstas na Lei de Abuso de Autoridade, se encontram a suspensão do cargo, função ou mandato. Verdade. Até aqui, ó, estava correto. O prazo, pelo prazo de 1 a 6 meses? Não. Qual é esse prazo aqui? 1 a 6 meses. A lei está falando, aqui a nossa proposição está falando 3 a 6 meses. Errado, porque a lei traz um prazo de 1 a 6 meses, tá? Primeiro erro aqui, ó. Segundo erro, sem a perda dos vencimentos. Não, a nossa lei fala que se o agente for cumprir uma pena restritiva de direitos, vai ser com a perda dos vencimentos. Essa pena aqui, restritiva de direitos, que configura a suspensão do cargo, será com a perda dos vencimentos e das vantagens. Errada a letra D. Vamos para a próxima questão. Fundep também. De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que define os crimes de abuso de autoridade, os crimes se procedem mediante. Olha o que ele quer saber. Ação penal. Respondam. Qual é a ação penal na Lei de Abuso de Autoridade? Já vimos isso hoje aqui. Qual é a ação penal na Lei de Abuso de Autoridade? Gente, não tem mistério, tá? É ação penal pública incondicionada. Vê como isso é cobrado. Eu trouxe várias questões aqui que eu poderia estar explorando todo o rol de crimes. Mas não, percebam que algumas bancas, tá? Elas têm essa tendência de estar explorando a parte geral. Vocês vão precisar estudar a parte geral e nas suas provas de guarda ou de soldado da Polícia Militar, deem uma lida nos crimes. E principalmente eles ficam perguntando sobre penas, pena de detenção, pena de reclusão e qual o quanto. A gente já falou sobre o bizu das penas aqui hoje, né? Detenção e os 3 quantos de pena. Vamos para a próxima questão. Sebrasp aí, ó. CESP e Sebrasp.
Assinale a opção correta, de acordo com a Lei 13.869 de 2019, a nossa Lei de Abuso de Autoridade. Letra A. A insistência do delegado de polícia em interrogar pessoa que tenha decidido exercer o seu direito ao silêncio não configura crime na Lei de Abuso de Autoridade. Deixa eu mostrar um crimezinho aqui para vocês. Ó, constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Quem são essas pessoas? Lá no Código de Processo Penal, essas pessoas elas são proibidas de depor. Sabe como é que essas pessoas podem até depor, chegar a depor? Se a parte, tá? Se a parte que ela tá ali assistindo, se o réu desobrigar elas do direito ali ao silêncio, ao sigilo. Se, por exemplo, se a parte resguardar, ó, quem é ali, ó, em razão da função, ministério, ofício ou profissão? Imagina, psicólogo, o padre, enfim, tá? O advogado não pode ser porque o Estatuto da OAB, mesmo que a parte desobrigue, o Estatuto da OAB veda. Ele proíbe que o advogado ele quebre aí esse sigilo, tá? Mas as outras pessoas, se elas forem desobrigadas pela parte, elas podem sim chegar a depor. Só que o que é que a nossa lei está falando? Se você constranger a depor aquelas pessoas que são proibidas, sob a ameaça de prisão, vai configurar crime na Lei de Abuso de Autoridade. A pena é detenção de 1 a 4 anos e multa. Mas vamos aqui ao que interessa a nossa questão. Incorre na mesma pena quem prossegue, gente. Prossegue com o interrogatório. Inciso 1. De pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Você está aqui, ó, fazendo o interrogatório de alguém. A pessoa, primeiro, ela precisa falar da sua qualificação. Ela não pode mentir nem silenciar quanto à sua qualificação. Mas na segunda parte do interrogatório, que trata dos fatos, a pessoa ela tem o direito de permanecer em silêncio. Ela também tem direito a não autoincriminação. Então, ela pode exercer esse direito de ficar calada e o delegado, tá? A pessoa que está ali interrogando, quem quer que seja, não pode prosseguir com o interrogatório quando ela tenha exigido o direito de exercer esse direito ao silêncio, tá? Configura sim crime se você prosseguir com essa oitiva, com esse interrogatório. 2. De pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença do seu patrono. A pessoa vai ser interrogada e ela diz, ó, eu quero ser acompanhada aqui pelo meu advogado. E você nega, configura aqui crime de abuso de autoridade com pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Vamos voltar para a nossa questão. Cadê? Aqui. Letra A. A insistência do delegado de polícia em interrogar pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio configura crime na Lei de Abuso de Autoridade. Errado, né? Letra B. A violência institucional se restringe às vítimas de infração penal. Outro crimezinho que a gente vai explorar. E, gente, de antemão, eu já digo a vocês, esse é o único crime que tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Único crime que tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Então, se a sua banca é legalista, se o seu concurso tem explorado cobrança de penas, poxa, memoriza esse crime aqui. Artigo 15A da Lei de Abuso de Autoridade tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Vamos ver do que trata esse crime. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a leve a reviver sem estrita necessidade 1. A situação de violência. Ou 2. Outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Percebam aqui, ó, esse crime está protegendo aquela pessoa que era ouvida várias vezes num procedimento, tanto no procedimento policial quanto em sede de instrução criminal, já na justiça, tá? Então, ela vai punir, se você tiver ali, ó, repetindo os procedimentos, a oitiva, em procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver sem necessidade aquela situação de violência, ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização.
tá? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a nossa questão para a gente poder julgar o item. A violência institucional se restringe às vítimas? Às vítimas? Ó, não, porque aqui teria que se inserir também as testemunhas de crimes violentos, tá? O erro da questão é dizer que se restringe. Não se restringe. Lembrando, crimes violentos é o único crime que tem uma pena de 3 meses a 1 ano aqui na nossa lei. Letra C. A conduta de um juiz que deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa, quando manifestamente cabível, configura abuso de autoridade. Opa! Olha para esse crime aqui, ó. Olha para esse crime aqui, no inciso 2. Ó, incorre na mesma pena a autoridade judiciária que deixar de, ó, deixar de. O que é isso? Crimezinho omissivo, né? Crimezinho omissivo e omissivo próprio, porque a omissão está descrita na lei, tá? A gente aqui, ó, estuda a legislação penal especial, já revisa direito penal, já revisa processo penal, por quê? Porque a gente está aqui numa clínica de reforço penal, tá? Vamos lá. Então você vai aqui, ó. Olha o crime. Substituir, deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Tá vendo aqui o crime? Vamos voltar lá para a alternativa. Deixa eu voltar aqui para a alternativa. A conduta de um juiz que deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa, quando manifestamente cabível, configura crime de abuso de autoridade. Sim, ó, configura crime previsto aqui, ó, no artigo 9º da lei. Artigo 9º, inciso 2. Tá? Artigo 9º, inciso 2 da lei de abuso de autoridade. Olha a nossa resposta aqui. Vamos julgar os próximos itens para que a gente possa revisar a lei. Os crimes previstos na lei em questão são de ação penal pública. Opa! Tá vendo como se repete isso? Você vai errar ainda isso na hora da prova? Eu tenho certeza que não. A ação penal é pública incondicionada na lei de abuso de autoridade. Tá? Letra E. Entre as penas restritivas de direitos, substitutivas das privativas de liberdade, a referida lei prevê a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, sem a perda dos vencimentos e das vantagens. É errado, né, gente? É com a perda dos vencimentos e das vantagens. Voltando aqui, a nossa resposta é a letra C. Próxima questãozinha aqui da gente, tá? Próxima questãozinha, vamos lá. IDECAN 2023. A Lei 13.869, de 2019, definiu os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público. Opa, ó, agente público, lembra? Agente público é um conceito amplo, que engloba inclusive o conceito de servidor público. E a lei fala, ó, servidor ou não, que no exercício de suas funções, ó, o cara está em exercício, ou a pretexto de exercê-las. O cara nem está no exercício, mas está a pretexto de exercê-las. Abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Caso o agente seja reincidente na prática de crime previsto na referida lei, o que é que ele vai perguntar para você, tá? Ou sobre perda do cargo ou sobre inabilitação. Que ele já trouxe tudo, ó, tudo que tinha a ver com esses dois institutos, com esses efeitos da condenação. É possível que ele seja inabilitado para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de... Gente, qual é o período da inabilitação? Qual é o período da inabilitação para o exercício? Ó, 1 a 5 anos, tá? Resposta correta aqui, ó, letra B, tá? Resposta correta, letra B. Tá aqui o slidezinho de novo para vocês estudarem. Próxima questão. CESP 2023. CESP e SEBRASP, né? 2023. Em relação aos crimes de abuso de autoridade, assinale a opção correta. Thaisa, por que tu tá arriscando correta? Quando você vai responder uma questão, você sempre tem que saber, tem que ler o comando da questão para saber o que estão exigindo de você. Já pensou se fosse a incorreta? Tá? Já pensou se fosse a incorreta? Então você tem que ler.
ele está exigindo aqui da gente a correta. Deixa eu apagar isso aqui para vocês não ficarem achando que tá alguma coisa. Vamos lá. Letra A. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação da prova configura abuso de autoridade. Logo no início da lei, ele veda uma coisa chamada crime de hermenêutica, tá? Ele veda uma coisa chamada crime de hermenêutica. Se houver uma divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas, gente, isso não configura crime na lei de abuso de autoridade. Essa é uma questão provavelmente aqui de nível superior, tá? Provavelmente aqui é uma questão de nível superior, porque já percebi aqui pelo tom da banca e da questão, beleza? Vamos lá, letra A está errada. Letra B. São penas restritivas de direitos à prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Ok, até aqui. São sim. E a suspensão temporária e sem vencimentos do cargo, função ou mandato, as quais podem ser aplicadas de forma autônoma ou cumulativa. Grandes chances, né? Grandes chances aqui dessa letra B estar correta. Por quê? São penas restritivas de direito, tanto a prestação de serviços à comunidade ou a entidades e a suspensão temporária do exercício do cargo, mandato ou função com a perda dos vencimentos, tá? Aqui ele só mudou a forma de construir a questão. Ao invés de dizer com a perda, ele disse sem vencimentos do cargo, beleza? Tem grande chance dessa letra B ser a correta. Letra C. Apenas membros de poderes podem ser sujeitos ativos de tais infrações penais, excluída a possibilidade de prática por procuradores municipais. Gente, lembra que eu disse que o conceito aqui de sujeito ativo nessa lei é amplo? O conceito é agente público. Agente público. Servidor não. Membro do Poder Legislativo, do Executivo, do Judiciário, membro do Ministério Público, membro dos Conselhos ou Tribunais de Conta, servidor ou não, militar, pessoas a eles equiparadas, pessoa que exerça, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, alguma função pública. Então, assim, procurador municipal é agente público? Sim, com certeza. Então, não cabe essa exclusão. Letra C está errada. Vamos para a letra D. A ação penal nos crimes de abuso de autoridade é... Opa, de novo, ó. Quando vem assim repetido, como é fácil da gente aprender. Você entende por que a revisão é necessária? Porque quanto mais aparece, mais a nossa cabeça já diz, opa, isso está errado, gente, tá? Porque as ações aqui são públicas incondicionadas. Incondicionadas. Tá? Letra E. A perda do cargo público e a inabilitação temporária para o exercício da função pública, de novo, ó, são efeitos automáticos. Não são automáticos, tá? Exige aqui uma reincidência específica em crime previsto na lei de abuso de autoridade. E precisa que o juiz fundamente isso na sentença. Então, qual é a letra correta? Volta aqui, letra B, tá? Letra B. Vamos para a nossa última questãozinha de hoje. Última questãozinha de hoje. VUNESP 2023. O crime de decretar medida privativa de liberdade fora das hipóteses legais previstos no artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade. Vamos lá. Letra A. É processável por ação penal pública condicionada à representação? É errado. As ações são públicas incondicionadas. Letra B. É aplicável à autoridade judicial que deixar de relaxar prisão manifestamente ilegal dentro de prazo razoável. Interessante, tá? Interessante essa letra B. A gente já viu esse crime aqui hoje. Deem uma olhada nele no artigo 9º, tá? Letra C. Não prevê a aplicação das disposições legais da Lei 9.099? Gente, esse crime aqui tem uma pena de detenção, claro, na lei só tem pena de detenção, de 1 a 4 anos, tá? E multa. A Lei 9.099, ela trata dos juizados especiais criminais e dos juizados especiais cíveis. Nessa lei, quando a gente fala de crime, ela traz um conceito de infração de menor potencial ofensivo.
E nas infrações de menor potencial ofensivo, isso você vê lá no artigo 69 da Lei 9.099, de 95, nas infrações de menor potencial ofensivo, o que é que a gente tem? O que é que a gente reconhece aqui? Fiquei em dúvida agora se era 69 ou 61. Depois vocês verificam aí. O que é que a lei traz? Que consideram-se infrações de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. Então, assim, para esse crime daqui que a gente está vendo, como a pena máxima é superior a 2 anos, porque é uma pena de 4 anos, até 4 anos, você não teria aí aplicação de outros regramentos dessa lei. Porém, com a pena mínima de 1 ano, você pode aplicar o instituto da suspensão condicional do processo, previsto lá no artigo suspensão condicional do processo, previsto lá no artigo 89 da Lei 9.099. E o que é que esse artigo fala? Que se a pena mínima não for superior a 1 ano, é possível a aplicação da suspensão condicional do processo, pelo prazo ali que o Ministério Público vai assinalar juntamente com a homologação judicial. Certo? Então, não prevê, vamos julgar a letra C, não prevê a aplicação das disposições legais da Lei 9.099? Errado. Certo? Letra D. Esse crime é apenado com reclusão. Ficou fácil, né? Essa ficou fácil. Porque na lei a gente só tem pena de detenção. Até hoje, até o dia de hoje, a gente só tem pena de detenção. Beleza? Detenção de 1 a 4 anos, o quanto estaria até certo. E não é ou multa, é e multa, tá? E multa. Gente, foi muito bom estar com vocês aqui em mais um vídeo do nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa resolução de questões. Fizemos um bom apanhado sobre a lei de abuso de autoridade, mas não deixem de ler a lei seca, tá? Não deixem de olhar os crimes previstos nessa lei. Nós não abordamos tudo, nós demos muitas dicas para que você possa acertar as questões, mas vocês precisam revisar a lei. Tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que depois eu te respondo, tá? Agora, gostou desse vídeo? Deixa o seu like, né? Ativa o sininho para os nossos novos vídeos e se inscreve no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!